e por isso tudo. Agradecendo aí ao Marco pelo excelente trabalho da primeira parte, como sempre, nos permitindo falar muito hoje, porque é uma questão muito tentadora da gente abordar pela importância que ela tem, né? Então, vamos em frente aí. Com vocês, então, nesse momento, o José Pires. Muito bem. Boa noite para todo mundo, que estejam todos bem. E essa imagem que eu compartilhei aí é de João Batista com Jesus. E eu trouxe João Batista porque é necessário contextualizar aquilo que João Batista representava, e que representou e que representa com relação ao cristianismo e as suas dúvidas, os seus problemas em relação ao que vocês estavam tratando agora, que é a ideia fixa. Para isso, eu vou retornar um pouco no tempo, antes de João Batista, e vou lá no profeta Elias. O profeta Elias nasceu na cidade de Tisbe. Ele foi enviado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel. Governado naquele tempo pelo rei Acabe e a sua esposa, a Jezabel. Naquele tempo, os israelitas tinham se afastado dos deuses vivos e começaram a adorar Baal. Baal era um deus que, até de onde vem aquela nomenclatura para o demônio, né? Baal Zebu. É Baal Zebu, porque ele tinha uma cabeça de touro e assustava muito, era um deus muito temido. E durante o período da seca profetizada, que foi profetizada por Elias, a fome castigou a Samaria. E o rei Acabe culpava o Elias da miséria em Israel. E o profeta deixou claro que quem era corresponsável por isso era o Acabe e sua família. Eles tinham pecado contra Deus, especialmente por causa da idolatria. Então o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Monte Carmelo. Naquele lugar, ele confrontaria os profetas de Baal, sustentados por Jezabel. Isso está lá no Velho Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 18. E diz assim: João Batista desafia os sacerdotes politeístas do rei Acabe e da sua esposa Jezabel para um duelo de manifestação de mediunidade ostensiva e de efeitos físicos lá no topo do Monte Carmelo. Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu esses profetas naquele monte. Elias se chegou ao povo e disse: até quando vocês vão ficar entre esses dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, o sigam. Se for Baal, vão atrás dele. O povo se calou e não disse nada. Então Elias disse assim para o povo: eu sou o único profeta de Yahvé aqui. Sou só eu. E os profetas de Baal são 450. Arrumem 2 bezerros, escolham um, dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. E eu vou preparar um outro bezerro e também vou colocar sobre a lenha, e não vou colocar fogo. Então vocês invoquem o nome do seu Deus e eu vou invocar o nome de Yahvé. E aquele Deus que responder por meio do fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo respondeu: tá feito, vamos adiante. Então Elias falou para os profetas de Baal: escolham um dos bezerros, vocês preparam primeiro, que vocês são muitos, e invoquem o nome do seu Deus, e não põe o fogo. Os sacerdotes pegaram o bezerro, prepararam e invocaram o nome de Baal, a manhã inteira, dizendo: Baal, responde-nos. Aqueles sacerdotes pulavam, sapateavam em cima de altar, se autoflagelavam, e nada do Baal das caras. Elias chegou a tocar uma flauta neles, dizia assim: grita bem alto, porque ele é um Deus. Pode ser que tenha alguma coisa para fazer, pode ser que tenha viajado, pode estar dormindo. Grita bem alto, pode ser que ele até acorde. Aí, chegado ao meio-dia, eles resolveram que a hora de oferecer o sacrifício a Baal não era de manhã, era de tarde. E fizeram a mesma coisa a tarde inteira. E o Baal, nada de dar as caras. Então, Elias foi e disse para o povo assim: chegue mais perto. E o povo foi para perto dele. Então Elias consertou aquele altar que eles tinham quebrado tudo, arrumou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, de onde veio a palavra de Yahvé que disse: Israel será teu nome.
e com aquelas pedras reconstruiu o altar. Arrumou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e colocou em cima da lenha. E falou: encham 4 moringas de água e derramem no bezerro e na lenha. Mandou fazer isso 3 vezes. Então Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Então veio o fogo, queimou tudo, queimou o bezerro, a lenha, as pedras. E quando o povo viu aquilo, e a fuligem daquilo começou a cair nos seus rostos, eles disseram: só Yahvé é Deus. E Elias falou: peguem os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Elias fez todos os 450 e o povo descerem até o riacho de Quizon, e ali decapitou os 450. E aí você cedeu, né? Porque para Elias só existia um caminho de vitória para Deus sobre a iniquidade humana: o caminho da dor. E ele resolveu ser o instrumento da dor. E quem com a espada causa dor, também pela espada será ferido e terá causado em si a própria dor. E aí nós vamos até João Batista, que nasceu em Querem, na Judéia, no ano 2 a.C. Segundo o Evangelho de Lucas, João era filho de Zacarias e Isabel, descendente de Arão, prima de Maria, mãe de Jesus. João Batista foi um pregador judeu, um profeta, era primo de Jesus e foi o responsável por seu batismo. Foi o precursor que trabalhou na iminência do nascimento do Cristo. João, junto com a espiritualidade, preparou a encarnação do Cristo. Então ele vai reencarnar um pouco antes de Jesus e inicia o seu apostolado antes de Jesus iniciar o seu. E segundo o próprio Cristo, dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos. Segundo João Batista, Jesus ia chegar e ia colocar as coisas nos eixos. E ai de quem não andasse na linha. João Batista não estava errado. Existem os processos de dor para acelerar o avanço de um espírito ou de uma coletividade. O problema é que João Batista tinha uma ideia fixa. Ele tinha uma ideia fixa com a dor e só falava sobre isso. A alma dele estava adestrada a raciocinar assim. Ele acreditava que a sua missão era apenas alertar as pessoas sobre a dor. A dor é apenas um dos caminhos pelas quais a providência divina conduz o homem, e não é o caminho preferencial. João Batista era Elias reencarnado e trazia consigo problemas mal resolvidos lá da encarnação dele como Elias, como o rigor extremo e intransigente. João Batista, que ainda era demasiadamente humano e conservava alguns traços daquela personalidade e algumas chagas morais que precisavam ser resolvidas. Esse rigor era tão forte, João Batista, que quando ele viu Jesus transbordando aquela misericórdia ostensiva, ele se perguntou: ué, onde é que está o machado? O Messias não é quem vai trazer a justiça? Não é um justiceiro? João Batista preparou a chegada de Jesus de forma certa e anunciou de forma correta. Mas pelo seu rigor, ele não conseguia compreender a compaixão, a misericórdia de Jesus em relação a todos os homens. Esses traços da personalidade de João Batista trazia consigo o que a gente está chamando aqui de ideia fixa. E a gente vai lá num trechinho do livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala especificamente dessa ideia fixa. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, capítulo 16, Mecanismo da Mente. Mecanismo do monoideísmo. Fixação mental. Ideia fixa. E aí diz assim, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se às frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantém a distonia.
Um espírito desencarnado contemplará tão somente, por tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunham os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto ouvido de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade, motivo pelo qual se fazem tão raros os profetas de perfeita identificação individual, na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades do mesmo padrão vibratório. Monoideísmo, a ideia fixa, o looping mental. Tem espíritos que ficam séculos assim. Aquele pensamento perturbador do equívoco cometido na carne permanece aprisionado na tela mental daquele espírito por muito tempo. E aí ele fica impregnado do ódio e do sentimento de vingança. É uma espécie de âncora mental que aprisiona aquela criatura em uma mesma cena, e de onde ela não consegue enxergar absolutamente mais nada. Nós estamos falando de espíritos que estão lá na vida espiritual e que mantêm essa ideia fixa. Essas criaturas, no momento de sua encarnação, é um exemplo. Tramaram e executaram seus inimigos e assistiram impassíveis naquele momento de agonia do adversário até a sua morte. Ou seja, encarnado, a gente não tem a percepção do que realmente, como as coisas acontecem. Existe uma espécie de véu, uma espécie de escama nos nossos olhos. Entretanto, quando se desencarna e essas escamas caem, a visão é bem outra. É como se fosse uma cebola, e tiram as cascas e a gente se depara com a realidade do mundo. Aquele espírito começa a projetar na sua mente, como um disco arranhado, a mesma imagem por tempo indefinido. Guardadas as devidas proporções, óbvio, nós pegamos esse exemplo de repetição mental e a gente traz para a nossa realidade. Por exemplo, quando acontece um aborrecimento no trabalho ou em qualquer outro lugar, e a gente sai daquele ambiente tão perturbado, mas tão aborrecido, que entra no carro e chega em casa e não sabe nem como chegou até lá. Ou seja, nós também, por vezes, nos aprisionamos em algum tipo de ideia fixa. A gente acaba ficando preso naquele loop mental, porque aquilo nos aborrece, nos atrapalha e acaba nos perturbando. Isso acontece conosco, às vezes, seguidamente. Então, para dar introdução no estudo do Éder hoje, ele me pediu para falar sobre isso. Eu acho que é uma boa ideia trazer Elias, João Batista, até aquilo que acontece, até essa ideia, né, para essa ideia fixa, esse monoideísmo, o looping mental. Era isso, gente. Muito obrigado, Éder. Era a minha contribuição aí para a tua explanação. Para nossa, Zé, muito obrigado aí. Extraordinário esse exemplo para mostrar dentro da história um gigante como João Batista, né, o precursor, e ele trazia com ele também, né, essa monoideia, a ideia fixa, né, esse rigor que ele tinha, né, que acompanhava ele. Então, se João Batista vivenciou esse processo, que deixa para nós, né? Como tu falou, às vezes a gente fica cego, tu dirige légua sem saber que dirigiu, porque está pensando, né, no cara que te deu a fechada, ou no problema que tu tem, enfim. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de monoideia, mas antes eu queria comentar uma vez num trabalho mediúnico, já que estávamos falando antes ali de mediunidade, né? Num trabalho mediúnico que estávamos, né, um dia se manifestou um espírito, né, de uma senhora, e ela trazia com ela, na ideia fixa dela, na cristalização mental dela, né, plasmada através do pensamento, né, inúmeras joias que ela larga em cima da mesa, assim, né, e ela dizia que ela estava quase 300 anos naquela situação, apegada a essas joias, né, que ela não queria abandonar. Então ela desencarnou numa situação de apego material extremo, né, e
por mais de 2 séculos, né? Ela estava com a ideia fixa, cristalizada naquela posse das joias que estava sob a cômoda de quando ela desencarna, né? Então vejam que tem muitas experiências, né? Isso se vivencia no mundo espiritual, se vivencia no corpo físico, né? Então a gente tem que tratar isso de forma séria. Pode falar, Marco. Extraordinário, Marco. E eu quero aproveitar a tua deixa lá do final do teu trabalho, quando tu fala da causa das aflições, né? Isso demonstra o que tu está falando, e que a gente estava comentando, que as causas elas podem ser anteriores ou atuais, né? Eu posso ter tido um trauma lá na infância, e esse trauma pode ter desenvolvido uma fobia, e a gente tem que tratar isso, tem que ter um momento para enfrentar esse processo. E se for anteriores, a gente vai demonstrar isso de alguma forma também pelas nossas atitudes, né? Como diz a Lucia, adora uma frase, acho que é de Confúcio, né, meu bem? Que diz que Lao Tse, que não existem segredos na alma que as atitudes não revelem, né? Então, em algum momento a gente vai se revelar como a gente é. Pode demorar um pouquinho, mas em algum momento a gente, pelas atitudes, a gente vai revelar. E eu quero que alguém controle as mãozinhas, que agora eu não estou enxergando elas, que eu compartilhei a minha tela, tá? E pode interromper a qualquer momento. Essa primeira tela que eu trouxe aqui é o prefácio do livro Nosso Lar, né? Que é assinado por Emmanuel. O livro é editado por André Luiz, mas quem assina o prefácio é Emmanuel, né? Em 1943. E ali ele fala no prefácio, né, que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Ou seja, quando a gente para fazer essa reflexão, perceber que somos seres espirituais e fazer essa busca pelo autoconhecimento, a gente está preocupado em aproveitar bem essa encarnação, não pode deixar ela passar de forma assim neutra, né? Eu não fiz mal, mas também não fiz o bem, né? Eu não cresci intelectualmente, mas também não prejudiquei ninguém, enfim. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, ou seja, é para espírita, para católico, para evangélico, para muçulmano, o que for, né, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, a gente tem que voltar toda a nossa busca religiosa para o Cristo, né? Não para adorar pessoas, não para idolatrar pessoas, né? Mas verdadeiramente ao Cristo, né? E a gente tem que perceber que a gente precisa muito do espiritismo, e precisamos muito mesmo. Eu, particularmente, não consigo ver a minha vida que não seja norteada pelo espiritismo. Como nós precisamos também do espiritualismo, né? Nós precisamos conhecer técnicas de yoga, meditação,
diversos campos do espiritualismo são muito importantes, nos auxiliam muito. Mas o que nós precisamos mesmo em nós é de espiritualidade, que é o que o Marco falou lá atrás, que é vivermos de forma espiritual, né? Percebermos que somos seres espirituais e agir de forma espiritual diante das nossas fraquezas, das nossas mazelas, das nossas ideias fixas, né? da nossa dor moral, que todos temos, né? Então eu elegi aqui alguns casos de ideia fixa, né? de sintonia moral, mas antes eu peguei lá aquele resuminho que a gente tem no Consolador, quando fala, né, que a religião, né, é o sentimento divino, ou seja, quando a gente passa a gravitar em torno da unidade de Deus, almeja o amor, né, e a gente quer se auto-iluminar, né, e edificar em nós todos os melhores sentimentos, né. E a ciência, né, a gente sabe que é experimentação, e que tem que pesquisar, e que tem que perguntar, assim como a filosofia é raciocínio, né. E eu adoro quando o Marco traz o Leon Denis, porque eu acho ele, dentro do espiritismo, né, um dos melhores, se não for o melhor filósofo de todos, né, pela profundidade que ele nos ajuda a raciocinar. Então essas duas, a ciência e a filosofia, né, são sabedoria, né, incontestavelmente. A religião, ela personifica o amor, né, ou seja, qual a personificação? Jesus, que é o modelo, o guia. Tudo que a gente pensa em matéria de religiosidade, nós temos que nos basear no evangelho vivo, que era a vida do Cristo, né, para exemplificar em nós, né, o que a gente almeja. Então, a sabedoria e o amor junto, né, elas trazem essas duas asas que nos levarão aos pórticos sagrados da espiritualidade, ou seja, quando a gente juntar em nós o que sabemos, o que conhecemos, a nossa devoção a Deus, né, este sentimento que a religião traz, nós vamos estar dando passos largos no nosso processo evolutivo. Então, as dores que nós elegemos, né, eu coloquei algumas aqui. Nós temos né, poderemos estar numa sintonia moral, né, numa ideia fixa, né, vinculada ao fanatismo, né? E o fanatismo é uma ideia fixa em quê? Né? Em dogmas. Quando a gente se apega a dogmas, né, e isso passa a ser o centro, né, da nossa fala, da nossa ação, da nossa retórica, né, isso é fanatismo, né? A reencarnação. Teve uma época que a pessoa, quando descobriu o espiritismo e que percebia que esse era um princípio importante para a doutrina espírita, as pessoas só falavam em reencarnação. Tu ia no aniversário, né, a pessoa só queria falar sobre a reencarnação, né? Havia debates, eu me lembro, quase 40 anos atrás, né, que as pessoas brigavam por causa de se existia ou não reencarnação, como que se fosse uma crença. E, na verdade, a reencarnação é uma lei divina. Não adianta nós ficar discutindo a reencarnação, né? Nós querendo ou não, né, ela existe, porque é uma lei divina, né? Então, a diferença de 30, 40 anos atrás é que hoje a gente não se apega a isso como um dogma, né? Eu não debato, não vejo ninguém mais discutindo se existe uma reencarnação, porque até os evangélicos falam, né? Porque na outra vida não sei o quê, né? Então, uma coisa tão natural hoje em dia que a gente já não percebe, mas ainda existe muito fanatismo no mundo, inclusive no meio espírita, né? Tem pessoas que cercam o Divaldo, acompanham o Divaldo para onde ele vai, viajam, estão sempre junto, né? Numa ideia fixa, né? Acreditando que estando perto do Divaldo, fazendo parte do grupo de amigos dele, quando desencarnarem vão para uma esfera superior. Se o Divaldo for para lá, com certeza eles estarão garantidos. Isso é fanatismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente não pode ficar vinculado a esses processos com o risco de se tornar isso uma ideia fixa, né? Qual é a atitude espiritual para o fanatismo, né, para os dogmas, né?
é a fé raciocinada. Isso aqui é uma atitude espiritual, é agir de forma espiritual, é o quê? Fazer o que a gente está fazendo, né? Usar a fé raciocinada, pensar, questionar, utilizar a ciência, toda a experimentação que ela faz, e tivemos isso no movimento espírita, né? O Jairo mesmo já participou de reunião de materialização, isso é experimentação, é ciência espírita, né? E nós precisamos pensar, nós precisamos buscar a filosofia, a reflexão, aprofundar, buscar ajuda para nos ajudar a entender. E aqui eu trouxe também, né, algo muito corriqueiro, né, que é nós sintonizamos, muito seguida a gente está envolvido com ciúmes, né, e o ciúme é a ideia fixa em quê? No outro, né, quando a gente... E essa ideia fixa, né, essa monoideia, ela pode ser em relação ao filho, ela pode ser em relação ao marido, à esposa, à namorada, ao namorado, ao pai, à mãe, né? Tem gente que tem ciúmes das amizades, né? Ele é meu amigo, né? E quando a gente vê o meu amigo com outros amigos, a gente, né, às vezes fica camaqueada, né? Então, qual é a atitude espiritual que a gente pode usar para combater os ciúmes? E eu volto a dizer, não é combater os ciúmes dos outros, é os ciúmes nossos, né? A atitude espiritual, para esse caso, né, é a confiança, né? E a ausência de posse. Não é meu filho, não é minha filha, não é o meu marido, a minha esposa, o meu amigo, né? É de Deus, né? Então, essa ausência de posse, né, de se achar dono das pessoas, né, ou que as pessoas nos pertençam, é um grande equívoco. Então, é a atitude espiritual que a gente tem que fazer para combater, né, este sentimento, né, que é os ciúmes. Outra sintonia moral que a gente trouxe aqui, né, a vaidade. Eu adoro essa imagem do leão aqui, né, o leão com a juba toda produzida, né, para simbolizar a vaidade. E a sintonia moral é a vaidade, a ideia fixa, a monoideia, né, é por si mesmo, né, é o narcisismo, né, eu sou o mais lindo, o melhor do mundo, né, eu me amo e a gente tem que se amar, mas a gente tem que ter cuidado para que isso não se torne uma vaidade, né, o vaidoso. Só eu faço melhor, só eu consigo fazer isso dessa forma, né, isso pode ser ambiente de trabalho, né, às vezes pode ser até dentro de casa, né, às vezes para se autoafirmar a pessoa, ela fica se projetando, dizendo, né, o que faz dentro de casa, aquela coisa toda, né, porque ela tem uma ideia fixa em si, achando que a pessoa, somente ela é capaz de fazer determinadas atividades. E qual é a atitude espiritual, né? A simplicidade. A simplicidade nos coloca no nosso devido lugar, de fazer o que eu posso fazer, qualquer outra pessoa pode fazer, desde que ela tenha boa vontade, né, e que ela queira. Então, a simplicidade, ela tem que estar sempre dominando os nossos sentimentos, como uma atitude espiritual forte, né, porque os simples e humildes é que terão, né, o melhor êxito na sua conduta em busca da sua evolução, né? A complexidade, né, a vaidade, ela nos tira essa virtude importantíssima, a virtude espiritual, que é a simplicidade, né? Quando o Zé estava falando de João Batista, né, e que trouxe com ele como causa anterior da sua monoideia, que leva ele à decapitação, porque ele tinha decapitado antes, decapitado foi, né? E vivenciou essa dor, né? E eu fiquei pensando assim, Jesus, da grandeza dele, podia ter chegado e ter dito para João Batista, olha, né, tu muda a tua conduta, né? Ele podia, era primo dele, tinha intimidade para dizer, tu muda a tua atitude, porque senão tu vai ser decapitado, cara, né? Mas Jesus não fala nada, ele não anuncia nada, ele não exime João Batista de passar pelo processo, né, renovador, para que ele aprendesse, né, através desse processo doloroso de resgate, né, kármico, pela atitude rigorosa, né, que ele teve, decapitando
sacerdotes porque não conseguiram êxito no intento deles quando houve aquele desafio lá que o Zé comentou. Outra sintonia e a moral muito comum nos dias de hoje, né? A ansiedade. Né? A ansiedade é uma ideia fixa em quê? No amanhã. Tem pessoas que não conseguem viver o dia de hoje. Não conseguem vivenciar o momento atual, né? Então, sempre numa ansiedade, numa expectativa do amanhã. Agora mesmo, em época de pandemia, né? A gente fica ansioso, né? Quando é que vai ter a vacina? Quando é que vai ter a vacina? Ah, tal vacina deu certo, tá. E agora? Quando é que vão começar a fabricar? Quando é que vão começar a aplicar? Se a gente ficar com essa ideia fixa, né, nós vamos adoecer. É claro que todos nós queremos a cura ou um tratamento, né, que nos dê liberdade de retomar a vida de uma forma mais abrangente. Mas nós temos que ter muito cuidado com esse sentimento que é a ansiedade, né? A gente tem que perceber que isso pode se tornar também, né, uma doença muito grave, né, e que traz transtornos os mais variados, né? Junto com a ansiedade, a pessoa ela descarrega isso de diversas outras formas, né? Aqui tem uma roendo unha ali, né? Então, hoje em dia, roer unha em processo de pandemia é um perigo, né? Porque quando a gente rói a unha, a gente pode estar roendo junto o coronavírus, né? Se não lavar a mão e não usar álcool gel. Então, qual é a atitude espiritual para a ansiedade, né? É a gente viver o presente com a intensidade, o dia de hoje, né? Esse momento, né? Aproveitar bem, né? Tirar dele, como diz o Otávio lá, o melhor que eu posso dele hoje, né? Vigiar o máximo que eu posso para não cometer pequenos delitos morais que podem acarretar em grandes consequências, né? É o dia de hoje, essa oportunidade que eu tenho de ser pai, de ser marido, de ser esposa, de ser filho, né? De ser amigo, de ser irmão em humanidade de quem estiver necessitando, todas as oportunidades que eu possa ter, em todas as ocasiões, desde o momento que eu acordo até a hora de descer. Porque o futuro, o amanhã, né, ele vai ser com certeza uma consequência do dia de hoje. Mas se eu ficar pensando o tempo inteiro no dia de amanhã e deixar de viver o presente, eu vou estar com uma ideia fixa, uma monoideia muito, muito perigosa, né, que nos tira da realidade, nos paralisa e nos deixa de forma assim pêndula, né? Não vai para um lado, fica só balançando ali e não adianta, não vai avante. O silêncio de vocês me dá condições de ir mais adiante, tá? Quando quiserem interromper ou perguntar alguma coisa, pode falar, Alexandre. Oi, Éder, na realidade sou eu, porque eu Pode falar, eu estou utilizando. Então, com isso a gente pensa como é importante o equilíbrio, né, que tanto para o excesso quanto para a escassez é bem complicado. Ali tu falaste da vaidade, o excesso, né, mas a falta de vaidade, a falta da autoestima também é bem complicado, que leva as pessoas à depressão, né. Com certeza, eu desleixo consigo, né. Exato, e a mesma coisa a ansiedade pelo amanhã, tem gente que vive presa ao contrário pelo passado, também é complicado e não vive o presente, né, então o equilíbrio seria a palavra-chave, né. Esse apego ao passado também pode ser depressão, né, a pessoa ela se deprime em função de ficar presa ao passado, né, então tem que ter muito cuidado também com esse processo, né, Rosane. Alguém mais quer fazer algum comentário? Vamos para mágoa, então. Existe mágoa no mundo, gente? Existem corações que se magoam ou que podem estar magoados? A gente se sintoniza nessa ideia fixa, que é a fixação em expectativas, né? Eu imagino que a Lucia vai fazer um chimarrão com carapinha para fazer o estudo, tá? Eu penso nisso de tarde. Aí eu não falo para ela. Chega na hora do estudo, eu faço essa expectativa, passo a tarde inteira pensando, vou chegar em casa de viagem, né, vou para o estudo,
e com certeza a Lucy vai fazer uma carapinha com chimarrão. Aí chega aqui no estudo e ela não me oferece a carapinha com chimarrão, né? Eu tô com uma ideia fixa, né? E a consequência é o que é? Amargo. Eu imagino algo, eu faço uma expectativa em torno daquele algo, não mando um WhatsApp para ela falando, né? Faço uma expectativa e ainda me magoo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então quando a gente quer algo, tem uma expectativa sobre alguma coisa, nós temos que ter muito cuidado em comunicar bem isso, né? Para que a gente não gere um processo, né, doloroso para nós. Então, a mágoa, né, é a ideia fixa no excesso de expectativas. Eu gostaria que ela lavasse a louça enquanto eu faço o feijão. Aí eu olho para ela está lendo a novela. Aí ela não lava a louça, né, e eu fico ali bravo. Daqui a pouquinho me dá uma briga, né, porque eu não falei para ela que eu gostaria que ela lavasse a louça. Então, quando a gente fala, quando a gente comunica, quando a gente adianta o nosso sentimento, a gente vai ter uma atitude espiritual adequada, que é de compreensão e diálogo, né? De repente ela não está lavando a louça porque ela limpou a casa. Então, eu faço a janta, daqui a pouquinho eu lavo a louça. Então, a gente tem que ir tratando essas mínimas coisas, assim como se tem uma expectativa também, né, sobre muitas outras coisas em relação às pessoas. Às vezes a gente forma uma expectativa muito grande em relação ao filho, e logo em seguida a gente pode se decepcionar com aquilo, gerar uma mágoa grande, né? E sobre tantas outras coisas aí que a gente pode passar a noite inteira aqui trazendo exemplos. A Rosane, pode falar. Só para te confundir agora, sou eu mesmo. Bom, daqui a pouquinho eu acerto. Criou expectativa, viu? Criou expectativa. Não, é que eu só ia comentar. Mas não tô magoado. Não tá magoado. Tá rindo, tá bom. Mesmo. Estamos com o mesmo para poupar aqui a internet. Que eu acho interessante, né, que a gente quase sempre a gente se magoa pelas pessoas que são mais próximas, né, que a gente mais ama, justamente por essas expectativas, que a gente nunca espera que essa pessoa vai nos magoar, né? Na realidade, a gente se magoou porque a gente se magoou mesmo, né? Não é a outra que nos magoou, nos ofendeu. Mas é interessante que é sempre a mais próxima da gente, né? A gente cria essa expectativa que ela não vai fazer isso com a gente, né? Ela vai fazer a capinha e o chimarrão sempre, né? Por aí, né, só no pensamento. A gente acha que vai ler o nosso pensamento, né? E vai estar tudo resolvido, né? É culpa nossa. E dificilmente, né, Alex, a gente pensa assim, ela não fez o chimarrão e a carapinha, né, porque ela estava cansada, ela estava fazendo outra atividade, né, a gente nunca pensa isso, a gente só pensa no nosso intento, né? Então, tá correto aí a tua colocação, né? Vamos lá para outra antes aqui tem um comentário, né, do Chico, né, que ele fala que uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida, né? Olha só que profunda essa fala do Chico, né? Nos trazendo para a necessidade de a gente viver, né, o nosso presente com intensidade, né? Então, uma lágrima não pode gerar outra lágrima, né? Uma dor não é motivo para criar uma outra dor. Vamos rir, vamos suavizar, né? Amar, né? O prazer da companhia de alguém, o prazer de compartilhar uma tarefa, qualquer atividade, né? Só o amor merece revanche, né? Então não vamos perder tempo e vida, né, com este sentimento aí, segundo o nosso querido Chico, né? Outro fator que a gente colocou aqui é a culpa. Deixa eu só ver o horário ali. A culpa, né? Uma das grandes sintonias morais hoje, que muitas pessoas estão afundadas em culpa, né? Trazendo assim diversos distúrbios para suas vidas, né? E normalmente o culpado ele tem uma ideia fixa, né, no orgulho, né? No seu orgulho, né? Porque ele quer atrair, né, a atenção especificamente para ele. Então,
o orgulho, né? O orgulho, ele vem e traz essa culpa, né? Esse processo de não sentir-se responsável, né? Mas sim culpado. Então, o orgulhoso, ele tem essa ideia fixa, né? essa atitude. A gente colocou aqui como atitude espiritual a responsabilidade. A gente pode, em qualquer momento do dia, da nossa encarnação, ter quedas morais. E provavelmente vamos ter, né? Mas a gente não pode, de alguma forma, né, por orgulho, sentir a culpa e paralisar naquele processo ali como uma ideia fixa, né? E não sair daquele processo, né? Normalmente a gente não assume essa responsabilidade que nos remete a uma possibilidade de modificação. Quando a gente se torna responsável, a gente admite aquele equívoco, admite aquele erro, né? E passa para a segunda fase, que é o quê? Que é trabalhar para que aquilo não se repita novamente, né? Então, quando a gente fica paralisado na culpa, a gente não resolve aquela situação. Aí o Marco pode me dizer alguma coisa que eu não goste, né? Aí eu fico com aquele sentimento né, ruim em mim, eu paraliso naquele momento que ele me falou tal coisa atravessado, né? Eu cristalizo aquilo na minha mente, o Marco segue a vida dele, evolui, estuda, e eu fico pensando diariamente naquele jeito, naquelas coisas que ele me falou. Na verdade, quando o André Luiz fala que a gente, nessa cristalização, é como se a gente tivesse tirado uma fotografia daquele momento e guardado conosco, né? O Marco está lá caminhando, fazendo a vida dele, e eu tô aqui todo dia, eu tiro aquela foto do bolso, né? E fico sentindo aquele processo ruim. Então a gente tem que assumir responsabilidade, né? Por todas as coisas que a gente fez, né? Ou vai fazer, e tocar o barco adiante, né? E tirar essa ideia fixa do nosso coração. Pode falar, Rosane ou Alex, não sei qual levantou a mão. Foi, na realidade, só se foi em pensamento, a gente diz que a gente trocou de novo, mas não é para te confundir. Tá bom, tá bom. Não levantamos a mão, acho que foi engano. Tá bem, então vamos adiante aqui. que foi. E aqui Kardec fala, né, que o orgulho é o pai de todos os vícios, né? Então, quando eu me acho o ser mais importante do mundo, né, eu tô a perigo, né, de estar envolto também nas maiores misérias do mundo, né? Então, o orgulhoso é aquele que pensa, né, que ele é a pessoa mais importante do mundo, né? E o orgulhoso vaidoso é aquele que pensa que é a pessoa mais importante do mundo, mas quer que todo mundo saiba que ele é importante, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Ele é a porta para outros vícios, né? Tem muitas pessoas inseguras, né? Sintonizados nessa insegurança, né? São inseguras em tudo, que precisam se autoafirmar ou se reafirmar de forma constante, até mesmo numa relação, numa amizade, no relacionamento conjugal, né? Perante um pai, né? Um filho às vezes é inseguro em relação ao pai, né? E a ideia fixa é querer ter a razão, né? Quando eu quero ter a razão, né? Eu manifesto essa insegurança, né? Então eu busco a afirmação. Tem pessoas que num grupo de amigos, hoje nós estávamos conversando com uma pessoa na viagem que fizemos hoje, eu e a Lucy, e ela reclamava, né, de uma outra pessoa que numa conversa, num atendimento fraterno que fizemos assim, meio rápido hoje, né, na nossa viagem, né, ela reclamando que a outra pessoa, quando se reúne com um grupo de amigos, tem necessidade de expor, né, algumas atitudes dela, né, e que aquilo trazia para ela muita tristeza, ela ficava insegura em relação à relação, né, até que ponto essa pessoa pode falar isso de mim em grupo, né, expor algo de dentro da nossa casa, assim, né, das atividades da casa, né.
E aí eu estava orientando, eu disse, olha, ele está fazendo isso porque ele é inseguro, né? Ele é inseguro, né? Por esses motivos específicos, citei quais os motivos, né? Então, quando ele coloca isso em grupo, ele quer mostrar para as pessoas que tem razão, né? E quer se reafirmar, ele quer se autoafirmar, na verdade. Então, é a forma com que ele tem de demonstrar que ele tem poder, né? Que é ter a razão sobre esses acontecimentos, né? Então, não é uma coisa tão fora da nossa vida, não. A atitude espiritual que a gente tem que ter para isso, né? É o conhecimento e fé, né? A gente tem que ter o autoconhecimento, né? O conhecimento sobre os acontecimentos, né? E fé, com certeza fé. Eu lembro do Chico, né? Numa situação que o Haroldo conta que numa determinada vez, lá ele estava na casa da prece lá, e tinha uma senhora que ia sempre nos trabalhos na expectativa de ser atendida pelo Chico, só que era uma multidão que ia lá, né? Era difícil assim as pessoas, ele atender todo mundo porque era muita gente, né? A casa da prece lá em Uberaba, eu já fui lá 3 vezes, né? O Jairo conhece lá, talvez algum de vocês já tenham ido, né? É pequeno, é um local que tem restrições. Então as pessoas ficavam do lado de fora, era muita gente, pela janela, na porta, né? Enfim, era uma multidão. E essa senhora ia muitas vezes, ela não conseguia falar com o Chico. E um dia ela resolve a fazer diferente. Ela entra na sala, consegue entrar lá, iam acontecer os passes, né? E ela chega, ela entra na sala e dá um tapa no rosto do Chico, uma bufetada nele. E o Chico leva aquele susto, né? Meu Deus. E ela dá aquele tapa no Chico e senta na cadeira na sala de passe. E o Chico na porta ali fica estarrecido, né? E ela senta e diz assim, olha, eu vim aqui para ser atendida por ti, e tu vai me atender hoje. E aí o Chico fica apavorado, e aí rapidamente ele consulta Emmanuel. Emmanuel, que barbaridade que essa mulher fez, né? E eu tô com medo de chegar perto dela, que ela vai me bater mais, né? E o Emmanuel, que não era fácil, quem gostaria de ter o Emmanuel como mentor, repense no caso, né? O que o Emmanuel fala pro Chico? Chico vai lá e aplica o passe nela. Vai lá e atende ela. Chico, mas o senhor não acha que eu vou chegar lá, ela vai me bater? O senhor não acha que eu tenho razão de não querer ir lá, né? No perigo iminente? E o Emmanuel dá para ele a grande lição. Disse, Chico, tu pode ter razão, mas ela tem necessidades. Né? Vai lá e aplica o passe nela. E o Chico foi lá e aplicou o passe. Né? Louco de medo, lógico. Porque já tinha levado um tapa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em perceber quando a gente quer ter razão que a outra pessoa pode ter necessidades, né? E isso é com conhecimento da situação, né? Das situações, do motivo, né? E fé, muita confiança, né? Naquilo que a gente estabelece como melhor. É uma atitude espiritual muito importante, né? Nesse processo. Aqui tem a inveja, né? Eu adoro essa imagem aí da inveja, porque simboliza sapato escarpã das mulheres, né? E vermelho ainda. Qual é a mulher que não gosta de sapato, né? E pode saber que numa festa, né? Sempre se olha para o sapato aí, não os homens que não dão bola para isso, mas as mulheres dão bola. Não estou querendo dizer aqui que a inveja seja só das mulheres, né? Então, agora mesmo a gente estava na frente do Campeonato Brasileiro, tinha uns aí que estavam com os times da gente, né? Então, acontece isso tudo aí, faz parte da vida, mas a inveja, né, é a ideia fixa do desejo de ter aquilo que não nos pertence, e essa inveja, ela pode ser manifestada de diversas formas aí, né, por objetos, por pessoas, né, por posição social, e por aí vai. É o desejo incontrolável, né, sobre aquilo que os outros têm, né? Aquela velha história, a grama do vizinho sempre é mais bonita do que a da gente, né? Então, tem pessoas que não se contentam em sentir-se felizes porque os outros, né, têm uma situação, ou estão numa situação, seja material ou emocional, equilibrada, boa, né? É muito difícil alguém ficar contente porque o outro, né, tem uma situação melhor, né? O meu irmão compra o carro, eu, em vez de ficar feliz pela situação dele,
eu invejo ele, né? Eu tenho desejo sobre aquilo, né? E aí fico dizendo, mas como é que ele conseguiu? Como é que não sei o quê? E a gente vai entrando num processo aí bem perigoso, né? E a atitude espiritual para a inveja, né, é o desapego e o desprendimento. Nada de que exista de material no mundo satisfaz plenamente as nossas necessidades, né? Nada. Então, tem que se desapegar, tem que se desprender, né? E lembrando daquela questão muito importante do Livro dos Espíritos, né, que um dos segredos, uma das bases, das premissas da felicidade, né, é a posse do necessário, né? Só que a gente não tem essa medida, então a gente tem que ter esse desapego, esse desprendimento, né? Nada de que tenha de material no mundo vai nos satisfazer plenamente, porque se a gente vive só com esse desejo, com essa posse de querer ter o que é dos outros, né, no momento que a gente consegue esse intento, a gente vai perceber que aquilo ali, né, não preencheu totalmente, a gente vai querer ter outros desejos, né, outros apegos, né, e ficar cada vez mais preso a situações que nos levam para uma derrocada moral ainda pior, né, numa sintonia moral bem complicada. Aqui nós colocamos também, né, a crítica, né, que é uma sintonia moral muito comum, né, naquele que bota o dedo em riste, né, e que fica somente criticando. Provavelmente ele tenha uma ideia fixa, né, em si mesmo, que é na sua insegurança. Aquele que é inseguro, né, a ideia fixa dele é a crítica. Então ele vai lá, ele põe o dedo em riste, ele grita mais alto, porque na verdade ele tem insegurança sobre os seus princípios, sobre as suas ideias, sobre as suas falas. Então ele vai lá e ele acusa, ele vai na frente, né, com medo, né, por estar inseguro, por não ter certeza, por não ter uma base. Ele utiliza, né, como a gente fala na moda gaúcha, né, que é ganhar no grito, né? Então é uma coisa muito comum, né, na nossa vida, né, essa situação, né, e a atitude espiritual que a gente colocou aqui assim é que nós temos que buscar a segurança, né? Nós somos capazes, nós temos condições, nós podemos, né? E a gente tem que se sentir seguro com aquilo que a gente é, né? A segurança, ela veio acompanhada da humildade. A humildade é eu me colocar no que eu realmente sou, né? Eu não posso me sentir mais do que eu sou, porque aí eu vou estar me vangloriando, me colocando numa situação ilusória, mas também não posso me colocar abaixo do que eu realmente sou, porque aí eu estarei menosprezando aquilo que eu já conquistei, né? Então, eu vou me sentir seguro quando eu me reconhecer como realmente eu sou. E aí isso passa pelo autoconhecimento, né? Então, eu não posso ser mais e também não posso ser menos. Quando eu adquiro essa segurança, essa atitude segura, né, automaticamente eu vou estar sendo menos crítico, né, e sendo mais equilibrado, né, em relação a mim e aos outros, né. Às vezes essa crítica ela pode ser em relação ao outro, como também pode ser uma autocrítica, às vezes devastadora, né, dependendo do ponto de vista da intensidade com que a gente utilize. Então, aqui para finalizar, a gente pergunta, né, qual a atitude que mais agrada a Deus? Qual a atitude espiritual? Né? É sempre o amor e o perdão. Quando a gente usa o amor como base para as nossas ações, quando a gente acorda de manhã até a noite, né, buscando vivenciar o máximo que a gente puder, né, exalar de nós o amor, né, e exercitar o perdão, a gente vai estar agradando, vai estar vinculado, vai estar alinhado, né, com a lei divina, que é o que Deus espera de cada um de nós de forma constante. Então a gente está nesse mundo, somos espíritos, né, para a gente trabalhar em nós essa ideia fixa, né, ou as ideias fixas que nos acompanham. E aí eu volto lá no início, quando a gente falou que o que a gente pode vislumbrar de motivo em nós como ideia fixa, né, é aquilo que nos acompanha na maioria dos nossos pensamentos durante o dia.
Tem pessoas que são ficcionadas só em trabalho, né? É uma ideia fixa. E às vezes deixa de viver outras situações, né? Deixa de vivenciar outras questões, né? Pessoais importantes, como a família. Né? Então a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Como o Marco falou lá na fala dele no início, né? Qual é o pensamento que predomina na minha mente, desde a manhã até a noite. E aí cada um vai responder de forma individual, né, honesta, para poder descobrir aí os seus pontos fracos, né, e trabalhar isso de forma como o João Batista fez aí, né, utilizando isso que estava com o Cristo perto, né. E nós estamos com o Cristo bem perto de nós. Ele está conduzindo aí o nosso planeta, a nossa vida, né? Temos ele como guia e modelo. Graças a Deus, na terceira revelação, a gente conseguiu acordar, estamos despertando de um sono profundo, mas que nos levará, com certeza, aí, para os páramos espirituais, utilizando aí o conhecimento e o sentimento, para que essas duas asas nos impulsione de forma rápida, célere, né, o tempo que nós perdemos aí, para a gente poder visitar outros mundos, né, outros planetas, outros mundos, né, aumentar nossa família espiritual, nosso conhecimento, né, e ficar sempre de preferência gravitando em torno da unidade de Deus, que é o objetivo fundamental da nossa vida. Agradeço aí o Zé pela mão que nos deu, nos trazendo essa extraordinária exemplificação de João Batista, né, por nos lembrar André Luiz, que alerta sobre isso, a monoideia, né, nós somos suscetíveis e estamos envoltos em aflições, como falou o Marco na palestra dele, nós temos que saber reconhecer, né, os motivos das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, né, e agradeço a atenção de todos, deixo aqui a foto da Mima no final, quando ela estava de aniversário, fez 6 anos, mas essa imagem dela de bebezinho, eu adoro, né, porque ela continua uma bebezona, gatinha aqui em casa, alegrando a nossa vida, e agradeço a carinho e a atenção de todos, ao Marco aí pelo trabalho da primeira parte, né, e convidando a todos para acompanhar a quinta aí a live do Jairo e da Sheila, que vão encerrar o nosso Setembro Amarelo, né, e sábado, quem quiser nos acompanhar no estudo minucioso, que está excelente, estudo maravilhoso aí, cada versículo a gente fica descobrindo aí coisas tão importantes para a nossa vida que não dá vontade de parar de estudar. Quem é que gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Ninguém se habilita aí? Então vamos pedir para a Nádia fazer a prece para nós. Pode ser, Nádia? Pode ser, sim. Então, com os corações cheios de gratidão por esse estudo maravilhoso, vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido e pedir que o nosso Mestre Jesus continue sempre nos guiando no caminho do bem, da paz e da caridade, seguindo o nosso caminho, a nossa vida em direção à plenitude. Vamos pedir proteção para que a gente possa ter uma excelente semana e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Nádia. Obrigado a todos. Um grande abraço, pessoal. Boa semana para todo mundo aí.